Então, eu vou falar aqui sobre uma das perguntas mais frequentes que existe com relação ao medo da prótese, que é: quais são os riscos e complicações da cirurgia? Então, existem 4 riscos que são mais perigosos, digamos assim, que podem acontecer. Como qualquer cirurgia, principalmente uma cirurgia tão invasiva quanto essa da prótese, existe o risco de infecção, né? Pode ser uma infecção local, mas pode ser uma infecção que acaba se generalizando e pode causar uma grande complicação na saúde geral do corpo e, infelizmente, ninguém está livre disso, né? Outro problema que pode acontecer, também muito associado às cirurgias em geral, é a trombose venosa profunda, que essa trombose vai causar um problema lá nas veias e aí você vai ter que fazer um tratamento paralelo associado à circulação sanguínea, tomar remédios e tal. E não é um tratamento assim tão simples, mas tem controle ainda o problema da trombose venosa profunda. Tem também o problema do desencaixe da prótese. Esse, para mim, é o mais difícil do ponto de vista de reabilitação do joelho em si. Pode atrapalhar bastante a sua recuperação e pode impedir você de voltar à vida normal, né? Mexer o joelho normalmente, caminhar normalmente e ficar até realmente uma situação mais difícil do que antes da artrose, como a gente viu aqui em alguns casos de alguns depoimentos, né? Que eu mostrei no começo do programa. E também tem o mais preocupante do ponto de vista da saúde do corpo, que seria um sangramento que não teria controle. Um sangramento, uma hemorragia ali, que pode acontecer também, e a pessoa perder tanto sangue que acabar levando a óbito, né? A cirurgia levando o paciente a óbito. Isso aqui também pode ser controlado com um acompanhamento, né, médico e tal, e o paciente fica constantemente sendo monitorado, porque o risco realmente existe, mas tem remédios para controlar isso, tem alguns recursos. Só que pode acontecer da pessoa ter uma hemorragia que não dá para controlar e realmente vira óbito. Mas graças a Deus, esses casos são grandíssima minoria, certo? Caso de sangramento e tal. Só que a infecção já não é tão distante assim de acontecer. Mas o que me preocupa de fato são os casos que a pessoa não consegue mais dobrar e esticar o joelho direito, não consegue mais voltar a andar como antes e precisa ficar convivendo com a dor causada pela cirurgia anos e anos depois da cirurgia. Esses aspectos são que realmente mais me preocupam, porque eles são um pouco mais frequentes de acontecer, mais comuns, tá? E aí são motivos que me levam a pensar que realmente não é só a questão do medo de colocar a prótese que você deve colocar para si para evitar essa cirurgia. Mas são esse monte de complicações também que podem acontecer, certo? Que pode ser até pior do que a própria dor, né, do pós-cirúrgico. E aí tem outras perguntas também, tipo assim: Aline, em quanto tempo eu volto à vida normal depois da cirurgia da prótese? Essa também é uma ótima pergunta, porque vai variar de pessoa para pessoa, se ela fez um bom pré-operatório, se ela preparou bem o joelho para a cirurgia. A Aline precisa preparar o joelho para a cirurgia? Precisa sim, com exercícios de fortalecimento e alongamento, também toda uma equipe multidisciplinar fazendo seu acompanhamento, precisa desse tratamento pré-operatório de pelo menos um mês. Depois, logicamente, o quão bem sucedida vai ser a sua cirurgia. Se for uma cirurgia bem sucedida, rapidinho você consegue voltar. Em 3 meses você está bem, certo? E já a partir do 3º dia você já está sendo colocada para andar, para dar os primeiros passos e tal. Então não é uma coisa que quando dá tudo certo, você precisa ficar se postergando naquele tratamento, não. Quando dá tudo certo, é muito bom, tá? Aí outra dúvida muito frequente. Aline, mas se deu alguma coisa errada na minha cirurgia, eu vou precisar ficar fazendo fisioterapia, não sei o quê, por muito tempo? Vai sim. Quando dá algum problema na cirurgia, você fica com essa dificuldade de dobrar e esticar, fica com um edema recidivante. Aí você vai levar mais meses para conseguir se recuperar. Uma média de 6 meses fazendo fisioterapia, tentando entrar num estado em que a sua qualidade de vida não seja tão impactada, certo? Mas
vias de regra, a cirurgia dá certo e o que você precisa fazer é um tratamento de longo prazo, que eu vou já explicar aqui para vocês por que esse tratamento é importante e qual o benefício que ele vai te trazer, certo? Outra pergunta muito frequente é: qual é o valor da prótese? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas tem gente que chegou agora, então eu vou repetir. A média do custo da prótese é R$20.000, fora a cirurgia, que também é em média R$20.000. E se você precisar fazer pelo SUS, você fica uma eternidade na fila, né? Esperando chegar a sua prótese, esperando chegar a sua vez na cirurgia, e enquanto esse tempo vai passando, você está lá sofrendo com seu joelho sem saber o que fazer, né? Para se livrar daquela dor, sendo obrigada a esperar a cirurgia para tentar ter uma melhora na sua qualidade de vida, tentar se livrar da dor no joelho, né? Então, realmente, quando você sabe o que fazer para melhorar em casa, né? De preferência sem precisar tomar remédio, se você tem esse conhecimento, esse coringa na sua mão, pode te livrar de um problemão, que é ter que esperar muito tempo pela prótese ou passar por uma cirurgia que não foi tão bem feita e você fica em casa à deriva sem saber o que fazer direito para melhorar daquilo ali, tá? Fica totalmente dependente de fisioterapia e também não acho isso muito legal. Outra coisa, quais são os cuidados no dia a dia que quem já colocou a prótese precisa? Então, era nesse ponto aqui que eu queria chegar também, que é muito importante você saber, vai linkar com o que eu falei lá no começo, que a prótese em si não é o tratamento definitivo para artrose no joelho. Por quê? Porque existe o risco dela desencaixar, né? Esse risco realmente ele é um pouco preocupante, porque se acontece isso, o tratamento, a reabilitação do joelho vai realmente ficar mais difícil do que tratar a própria artrose. Então, é um problema que precisa ser combatido. Então, o que é que acontece? Para a gente evitar ao máximo esse quadro, que aconteça isso com a pessoa, é importante que ela mantenha os exercícios de fortalecimento do joelho. Todos os grupos musculares que estabilizam o joelho. E também é importante que ela mantenha um treino de equilíbrio em casa. De equilíbrio mesmo, de você conseguir, por exemplo, deu uma topada, falseou o pé, você conseguir retornar dessa instabilidade do corpo e ficar em pé de novo, para evitar a queda. Se você não tem esse treino de fortalecimento e não tem o treino de equilíbrio, você vai cair que nem uma mangaba no chão, com muito mais facilidade. Não tem como comparar, certo? Se você faz ou se você não faz esse treino. E aí, qual é o problema da queda? É justamente esse. Se você cair, existe aquele risco da prótese ser desencaixada por causa da queda. Então, é um problema que precisa ser combatido. Então, quem tem a prótese no joelho, assim como quem tem a artrose no joelho, precisa desse tratamento de fortalecimento do joelho, né, de todos os músculos estabilizadores do joelho, e precisa também do treino de equilíbrio. Aline, mas e se eu não quiser fazer? Se eu coloquei a prótese, fiquei sem dor, estou vivendo bem, se eu quiser ficar em casa sedentário o resto da minha vida, vai ter algum problema? O problema vai ser que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo músculos, fibras musculares ao longo dos anos da nossa vida, né? E vai perdendo também o equilíbrio. É por isso que idoso cai tanto. Inclusive, queda é a terceira maior causa de morte nos idosos, é queda. Terceira maior causa de morte. Eu não estou falando de hospitalização, estou falando de morrer. Então, é grave o problema. Quando a gente envelhece, chega nos 70, nos 80, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai perdendo esses músculos e mais vai perdendo o equilíbrio, mais vai ficando susceptível a cair. Então, cair já não é muito bom para quem não tem nada, né? Para quem está com os ossinhos lá em dia, tudo bonitinho. Agora, imagina para quem tem uma prótese levar uma queda dessa. Olá, tudo bem? Gostou desse vídeo? Ele é um corte, um pedaço de uma live que eu fiz aqui no YouTube e que eu vou deixar um card aqui do lado para você tocar nele e já ir direto para esse vídeo maior, onde você vai ver e aprender de uma forma mais profunda sobre esse tema. E eu te vejo lá.